começar nossa revisão. Olha, no bimestre que vem, se a gente continuar com as aulas online, eu vou padronizar os slides, sabe? Porque aí eu mando lá para a escola, né, para eles jogarem por YouTube, e aí eles ficam lá. O slide azul é de quem? O slide verde é de quem? E eu, ai meu Deus, né? Vou lembrar agora. E aí eu vou padronizar, vou deixar de uma cor só para cada série, para que eu não me perca também. Espero que estejam todos bem, realmente, gente, assim, sabe? Eu tô com dorzinha, daí eu fico devagar. Se cair a conexão, eu recarrego, né? E conversem comigo, vou deixar abertos os microfones, porque agora mesmo eu estava reclamando do terceirão. Teve uma hora que eles ficaram tão quietinhos no chat, ficaram quietinhos, tudo que era parte. Eu falei, gente, será que eu estou falando sozinha? Será que caiu a conexão? Será que. Enfim, né? E aí, vamos lá. Só um pouquinho que eu vou ter que voltar. Tá? Ai, que eu não enxergo, tem que abrir mais aqui para eu enxergar. Agora foi. Vamos começar. Vocês respondem, certo, gente? Eu faço a pergunta, mas quem responde são vocês. Afinal de contas, são vocês que vão fazer o simulado, não eu. Ok? Então, naquela perspectiva, igual a gente faz em sala de aula, de vocês irem me respondendo, de vocês irem me dizendo assim, ah, essa está certa por causa disso, essa está errada por causa daquilo, essas coisas assim, tá? E eu vou dizer assim, não coloquei as questões aqui na revisão de somatória, mas eu 2 caminhões, 2 carros e uma moto. Então eu vi que era bastante, assim, eu achei que eram 3 carros. Você viu as imagens, Otávio? Ui, um horror. Tô me sentindo mal agora de ter visto as imagens. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Misericórdia, que Deus nos proteja no dia que a gente sai viajar, né? Que proteja quem tá na rua. Então lá, voltando aqui. Lembrem-se, eu dificultei um pouquinho as questões de múltipla escolha, para que vocês lá na hora da somatória não sintam tantas dificuldades, certo? Vamos lá. Nos começos do século XVI, teve início a reforma religiosa com a atuação de Martinho Lutero, monge agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas deste movimento, é correto afirmar. Então, por que o Martinho Lutero começa a fazer a reforma religiosa? E lembrem o seguinte também, né? Algumas literaturas, elas trazem como século XV. Você tinha escrito alguma coisa. Daí ele fala assim, os reformados tiveram apoio da burguesia. Tá um pouquinho que eu tenho que recusar um negócio aqui. Aí foi. Os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar sua atividade capitalista, de obter lucros limitados pela igreja e indicativos do pecado. Senão depois eu me perco. Será que os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosos de firmar sua atividade capitalista, limitados pela igreja e indicativos de pecado? Foi por isso que o Martinho Lutero, ele começou a reforma religiosa? Essa foi uma das causas? Sim ou não? Sim ou não? Não, a Tamira está dizendo que não, a Júlia já está dizendo que sim. Saldanha Ricardo, não. Disse não. Não, Otávio, a maioria aí está dizendo que não, né? Então, assim, quem apoiou, a burguesia apoiou o calvinismo, gente.
não o Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero ele não fez a reforma religiosa porque ele foi apoiado pela burguesia que queria obter lucros. Agora, se a gente estivesse falando do João Calvino, daí sim, certo? Então não vá confundir as coisas. Isso. Não foi o Martinho Lutero que conseguiu o apoio da burguesia, foi o Calvino. Tá ok? Vamos para 2. Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e norte da Europa, passando o Papa a ser visto como um estrangeiro a intervir em assuntos internos. Então, quando Martinho Lutero ele fez a reforma religiosa, os príncipes alemães e os nobres alemães, eles o apoiaram por causa disso, porque o Papa ele era um estrangeiro. Ai, que doideira. Ah, sim ou não? Sim ou não a número 2? Sim, exatamente, né? Então, quando Martin Lutero ele fica contra o Papa, os príncipes e os nobres alemães eles se aproveitam disso para dizer que o Papa ele era um estrangeiro e que o Martinho Lutero, que era alemão, ele sim deveria comandar a igreja, né? Então, esse sentimento nacionalista surge sim. Então, a 2 está correta. Vamos para 3. Em matéria de religião, ocorreu o abuso dos setores do clero, como a exploração das relíquias sagradas e venda de indulgências. Esse foi um dos motivos que Martinho Lutero fez a reforma religiosa, porque o clero abusava na venda de relíquias e venda de indulgências? Sim, essa ficou facinho, né? Então, 2, 3 corretas por enquanto. 4. O documento inicial que desencadeou a reforma luterana foi a Declaração de Augsburgo, redigida por Felipe Melanchthon. É isso? A reforma religiosa do Martinho Lutero começou pela Declaração de Augsburgo? Não. O que era a Declaração de Augsburgo mesmo, que eu falei na aula passada? Obediência aos príncipes. Os príncipes é que decidiriam qual seria a doutrina a ser seguida na sua região. Exatamente. Obediência aos príncipes sobre religião. Tá certinho. Então, isso é a declaração de Augsburgo. Então, a 4, errada. 5. Ao tempo do início da Reforma Luterana, era Papa Júlio II, mecenas do Renascimento, e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples querela de agostinianos contra dominicanos. Foi isso que aconteceu? A, essa revolta, essa rebeldia de Lutero era uma querela, era uma questãozinha de agostinianos contra dominicanos? É isso que ele estava brigando? A Evelyn está dizendo que não, disse não. Isso, gente. Então, não foi uma querela dos agostinianos contra os dominicanos. Na verdade, o Lutero ele estava rebelde contra toda a igreja, certo? Então, estão corretas a número 2 e a número 3, né? Então, aqui seria a letra C. Vamos para frente. No século XVI, surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante, iniciada como uma reação ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento das atividades mercantis condenadas pela Igreja Católica, a crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, de venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas, a teoria religiosa católica,
que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela fé e no livre exame da Bíblia, ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista, cuja consolidação representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo do poder papal. Por que se iniciou a Reforma Protestante? Essa está fácil. Vai, gente, essa está mole, mole. Por que se iniciou a Reforma Protestante? A segunda opção. A Júlia está falando, a Tamires está falando, Nicole. Vamos lá. Crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sacradas. Corretíssimo. Por que a letra A está errada? Porque não foi uma reação ao desenvolvimento do capitalismo. A letra C está errada, porque não foi uma reação à questão da predestinação absoluta que falava na Igreja Católica. A Igreja Católica nunca falou de predestinação absoluta, né? Quem fala disso é o Calvino, né? Salvação pela fé é o Lutero, livre exame da Bíblia é o Lutero. Então a gente tem que saber. E a letra D, fortalecimento do Estado Nacional absolutista e o universalismo do Papa também não foi por causa disso que eles estavam criticando. Vamos lá, essa aqui é número 3, deixa eu só ver aqui. Isso, tá certo. Leia o texto para responder o questionamento. O comprometimento de Lutero com o quadro socioeconômico alemão, atraindo o apoio da nobreza príncipes, refletiu poderosamente em suas pregações. São suas as seguintes afirmações. A maior infelicidade da nação alemã é, sem dúvida, o tráfico de dinheiro. O demônio o inventou e o Papa, dando-lhe sua sanção, fez ao mundo um mal incalculável. O comércio com o estrangeiro, que traz mercadorias de Calcutá, da Índia e de outros lugares, e que leva o dinheiro do país, não deveria ser permitido. Teria muito a dizer sobre os sindicatos comerciais, e lá só se encontravam cupidez e injustiça. É possível perceber pela leitura do trecho acima que as pregações de Lutero não se limitavam à dimensão religiosa, gerando consequências na sociedade da época. Sobre os impactos sociais do luteranismo, indique a alternativa que aponta uma correlação incorreta entre os processos sociais e a doutrina luterana. Então, a incorreta, gente. As revoltas camponesas na Alemanha do século XVI, a paz de Augsburgo, segundo o qual qualquer príncipe alemão poderia escolher sua religião, a ampliação da educação letrada às camadas populares da Alemanha, decorrente da livre interpretação da Bíblia traduzida para o alemão, a realização da Dieta de Worms, em que Lutero foi aceito pelos príncipes alemães e por Carlos V como principal autoridade religiosa. Bom, é a incorreta com relação à Alemanha. Aconteceram revoltas camponesas na Alemanha? A gente viu algumas revoltas camponesas? Sim ou não? Sim, a gente viu a revolta dos anabatistas, inclusive, né? Então, existiram revoltas. Então, a letra A está certa. A paz de Augsburgo, segundo o qual qualquer príncipe alemão poderia escolher sua religião. Isso está certo? Sim ou não? Sim, isso está certo. A gente acabou de ver nas questões anteriores. A ampliação da educação letrada às camadas populares na Alemanha, decorrente da livre interpretação da Bíblia traduzida para o alemão. Isso está correto? A Bíblia foi traduzida para o alemão, as pessoas tinham acesso à Bíblia a partir de agora? Ou só os monges ainda tinham acesso à Bíblia?
E aí? Essa tá correta? Não, Julia está falando que não. Por que ela está errada, Julia? Se quiser falar, abra o microfone e fale, é mais rápido do que escrever. Por que essa está errada? O que tem de erro nela? Hã? O que essa está errada? Estou pensando aqui. Lembram lá no Renascimento, uma das trilhas que eu pedi para vocês fazerem uma espécie de prensa, que era para vocês brincarem, eu coloquei assim, vamos brincar de prensa, né? E aí eu pedi para vocês fazerem, que o Gutenberg inventou a prensa. O Gutenberg, ele era alemão, ele inventou a prensa, ele traduziu a Bíblia, né? A Bíblia foi traduzida para o alemão, ele começou a distribuir a Bíblia às camadas populares, que podiam agora ler a Bíblia na sua língua mãe e interpretar a Bíblia, né? Então, a letra C está correta, tá? Por que a D está errada? Se está com a tua apostila, vai lá na página 12, por favor. Vai lá na página 12. Estão com a apostila? Lá na página 12, ele faz assim. Depois de Lutero ser excomungado, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico e Católico, devoto, convocou em 1521 uma reunião de nobres chamada de Edito de Worms, para que Lutero pudesse se retratar. Mas ele manteve suas ideias e foi condenado, enquanto recebeu o apoio de uma parcela da nobreza e refugiou-se na Saxônia. Então, por que essa está errada? Porque ela fala que essa dieta de Worms aí, que daí no nosso caso é Edito de Worms, ela falou que o Lutero se tornou a principal autoridade religiosa. E, na verdade, esse édito, esse momento, foi para que ele se retratasse, porque o Carlos V era católico, tá? Então, letra D é a resposta, tá bom? Então, marca lá na apostila para você não esquecer. Lembra? A aula é de revisão, é para você estar ligado no que está acontecendo. Número 4. Vamos lá, para número 4. Vou tirar daqui para eu enxergar. Em 1545, o Papa convocou uma reunião entre os membros mais importantes da Igreja Católica a fim de debater sobre questões doutrinárias e disciplinares. O Concílio de Trento, como ficou conhecida essa reunião, durou 18 anos e foi motivada pelos questionamentos da Igreja Católica, os quais se tornaram cada vez mais frequentes no início do século XVI e que levaram à Reforma Protestante. Analise as preposições em relação ao contexto. Então, contexto, reforma religiosa. A Reforma Protestante difundiu-se em várias regiões da Europa, entre as quais as regiões que atualmente compõem a Alemanha, a Suíça, a Inglaterra e a Holanda. A Reforma Protestante atingiu vários países da Europa? Sim ou não? Para a 1 está correta dentro do contexto da reforma religiosa? Sim ou não? E agora? Coloca aí para eu ver, gente. A número 1. Sim ou não? Sim. Ah, eu não sei, professora. Lá na página 14, ele fala, inclusive,
que os calvinistas na Escócia são chamados de presbiterianos, de que na Inglaterra eles são chamados de puritanos, né? Então eu já começo a perceber, e na Alemanha é o Lutero, a Holanda ela faz parte dos Países Baixos, então a reforma protestante ela atingiu a Europa, atingiu a Espanha, atingiu Portugal, atingiu a Itália? Não. Por quê? Porque a Espanha, Portugal, a Itália continuaram, permaneceram católicos. Como que eu sei? Poxa, o Brasil ele foi colonizado e ele é um país, né, naquele momento, católico. A Espanha também ela foi financiada, as grandes navegações, pela Igreja Católica. A Itália ia ser católica por quê? Porque a sede da Igreja Católica é em Roma, que fica na Itália. Então, são os 3 países principais da Europa que permaneceram católicos, que não foram atingidos em grande proporção pela reforma protestante. Tá bom? 2. Martinho Lutero foi um crítico da Igreja Católica. Após a publicação das suas críticas, conhecidas como 95 teses, que foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg, ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Isso está correto? Ele foi um crítico da Igreja Católica, ele escreveu as 95 teses, ele foi excomungado da igreja? Sim, né? Sim, 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 sim. Então, a 2 está correta. Veja que a 1 está correta, a 2 está correta por enquanto. Vamos para a 3. Entre as doutrinas que surgiram com a reforma protestante estão o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Está correto? Surgiu calvinismo, luteranismo, anglicanismo? Sim, 3 também está correto. Vamos para 4. A reforma protestante ocorreu justamente, ou melhor, a reforma protestante ocorreu juntamente com outras mudanças, como o aumento do poder dos reis e o fortalecimento dos estados nacionais. E agora? Será que essa está correta? O fato da reforma protestante ter acontecido fortaleceu o rei, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra? E agora, né? A Júlia diz não, Tamires diz sim. E aí, quem desempata? E aí vamos já. E aí tá empatando, o negócio tá indo bonito. Mas vamos lá. Vamos analisar então a questão. Poxa, eu não sei, né? E você sabe que no simulado somatória não dá para chutar. O que você tem que fazer? Ir buscar conhecimento. Aí você vai lá. Bom, Lutero, ele fez uma reforma religiosa. O Calvino, na França, foi uma reforma religiosa. Mas o rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, não foi uma reforma religiosa. Lembra que ele rompeu com a igreja porque ele queria o divórcio? E aí, quando ele rompeu com a igreja, ele fez o ato de supremacia, se tornando chefe da igreja e chefe de Estado. Quando ele se tornou chefe da igreja e chefe de Estado, ele não se fortaleceu? Sim ou não? Sim. E aí é que eu vou lembrar disso. Bom, a Igreja Católica, em todos os lugares em que aconteceu a reforma protestante, ela perdeu espaço. Se ela perdeu espaço, alguém tomou seu lugar. No nosso caso, os estados nacionais com os reis. Tá? Então, a partir de agora, os reis começam a ter poder. Tanto que pelo tratado lá de Augsburgo, eles vão dizer o quê? Que quem que decide a religião? A igreja ou o príncipe? O príncipe. Então, é isso que vocês têm que buscar. Esse tipo de conhecimento. Bom, eu sei isso. E isso encaixa nessa questão. Então, eu posso dizer que
a número 4 também está correta. Todas as alternativas aqui vão estar corretas, certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ah, não entendi isso. Ah, não ficou bem claro isso. Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Colete de certo? Não, não. Então tá bom. Vamos continuar. Aqui nas respostas seriam todas as alternativas. Vamos para frente. Número 5. No texto do Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, ele é um historiador bem famoso, né? A revolta dos anabatistas foi feita por nobres e camponeses. Isso, nobres e camponeses, tá? Daí depois os nobres eles acabam se retirando da revolta, mas foi por nobres, a princípio nobres e camponeses. Daí quando eles começam a pregar a simplicidade, essas coisas, os nobres se retiram dessa revolta, beleza? Isso tá lá na tua apostila, na página 13, tá legal? Ó, a revolta dos anabatistas, contudo, foi sufocada pelos príncipes e nobres que, munidos de exércitos mais bem organizados e armados, mataram milhares de camponeses. Mas quando você vai lá em cima, ele fala, não só os nobres apoiaram o luteranismo, mas também os camponeses como uma alternativa de transformação social. Tá legal? Então, eles iniciam, mas quando eles começam a pregar a simplicidade, essas coisas, os nobres se retiram, se aliam aos príncipes e acabam com a revolta dos anabatistas. Tá bom? Então, vamos lá. O Hobsbawm, então, vou ter que puxar um pouquinho que está em cima do meu negócio, não enxergo lá. No texto do Eric Hobsbawm, há informações que nos fazem lembrar a reforma protestante, a qual pôs um fim no monopólio espiritual da Igreja Católica, oferecendo novas opções religiosas. Um dos efeitos do movimento, sobretudo a partir de Calvino, foi, né? Então, o que o Calvino ele colocava? Ficou ruim aqui, não tinha visto, gente, desculpa. Cara, que droguinha. Mas vamos lá. Destruição da maioria das bibliotecas, relatando algumas pertencentes à Igreja Católica que serviam de base para os movimentos heréticos, né? Então, isso aconteceu assim, do Calvino, ele vai pedir, então, para que aconteça isso, né? Destruição de bibliotecas? Vocês viram falar isso? Não, né? Então, tá. Estímulo ao desenvolvimento capitalista na medida que criou uma ética favorável ao lucro, ao trabalho árduo e ao enriquecimento pessoal. Calvino ele estimulava então isso? Ele era favorável a isso? Sim, né? Vamos ver para frente se tem alguma outra que encaixe melhor. O fim das promoções eclesiásticas baseadas no critério da riqueza pessoal ou familiar dos sacerdotes adquirida com a venda de indulgências. Calvino? Não, né? Não, nada a ver. Reafirmação da tese que defendia a salvação da alma pela fé e pelas boas obras, contrariando o dogma que determinava a salvação pela fé. Salvação pela fé? O Calvino falava em salvação pela fé, gente? Não, né? O Calvino ele falava em predestinação. Letra E. Incentiva o surgimento de movimentos heréticos contra a prática religiosa desenvolvida por seitas rurais que deram origem às revoltas, né? Então, a reforma religiosa. Ele incentivava movimentos heréticos, seitas rurais? Não, né? Então, o Calvino estimulava o desenvolvimento capitalista na medida que criou uma ética favorável ao lucro, ao trabalho árduo, ao enriquecimento pessoal, desde que seguissem as regras, né? Desde que tivesse uma vida regrada para predestinação absoluta, né? Então, não é assim, o lucro pelo lucro, né? E aí ele vai ter do lado dele muitos dos burgueses. Então, o Calvino vai ter
um grupo de burgueses ao lado dele. Então, letra B de bola, tá bom? Seis. Vamos lá para 6. Ai, ai, ai. 6. Em setembro de 1555 foi assinada a chamada Paz de Augsburgo, tratado que deu um fim momentâneo às guerras de religião entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico. Assinale a alternativa que contém uma das principais cláusulas desse tratado. Gente, essa a gente vai ler, mas depois eu vou comentar com vocês. Então, o que a Paz de Augsburgo? Expulsão completa de luteranos e calvinistas de todos os territórios do Sacro Império Romano Germânico, imposição do absolutismo ao Império por Carlos V, imperador calvinista hostil ao catolicismo, divisão do Império em territórios católicos e luteranos a partir do princípio Cuius Regio eius Regio, e a incorporação formal dos territórios católicos do Sacro Império Romano Germânico ao Império Espanhol, a proibição total da profissão da fé católica em todos os estados do Sacro Império Romano Germânico. Né? Vamos eliminando, né, para ficar mais fácil essa. Paz de Augsburgo. Elimina uma, que você diz assim, essa nada a ver. Elimina uma aí para mim. Qual? A, B, C, D, E. Qual que você vai eliminar? Tamires eliminou a B. Vamos pensar lá. Em posição do absolutismo, o imperador era calvinista hostil ao catolicismo. Exatamente. Primeiro porque ele era católico, né? A gente sabe que ele era católico, o Carlos V. Então, letra B eliminada. Daí a Saldanha, ela eliminou a letra A. Expulsão completa de luteranos e calvinistas de todos os impérios. Tá certinho? Por quê? Porque eles não expulsaram na Paz de Augsburgo ninguém. Qual mais que eu... Ele não era calvinista, ele era católico. Lembra que a gente viu lá na página 12? Ele fala assim, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico e católico devoto. Né? Então, ele fala lá na nossa apostila. Tá, A, B eliminada. Eu tenho a C, D e E. Vamos eliminar mais uma. Paz de Augsburgo. Qual que eu elimino? B, C, D ou E? A Júlia eliminou a letra E. Muito bem, vamos lá. Por que ela eliminou a letra E? Acredito que ela eliminou a letra E porque fala-se de proibição total da fé católica, né? Então, isso não é Paz de Augsburgo, proibição total da fé católica. Então, eliminamos a E. A, B, E eliminada. E agora, tem a C e a D. C e D, qual que eu elimino? Tiziane eliminou a C. Então, você acha que a D está correta. A Tamires já eliminou a D. C ou D, qual que nós eliminamos? Para mim, a C correta. A Nicole está falando. Vamos analisar as duas? Daí a gente vê qual que está correta. Vamos começar pela D. A incorporação formal dos territórios católicos do Sacro Império Romano Germânico ao Império Espanhol. Quando que a Alemanha, que é o Sacro Império Romano Germânico, é a Alemanha. Quando que a Alemanha foi incorporada ao Império Espanhol, gente? Eu não falei para vocês no início que a Espanha, ela sempre se manteve católica, né? Então, isso nunca aconteceu. Daí, então, a letra C. Ah, mas eu nunca vi falar nisso. A gente tem que pensar que a gente está falando de Alemanha, certo? Se a gente está falando de Alemanha, a gente está falando do Lutero e das ideias do Lutero. A divisão do Império em territórios católicos e luteranos. Bom, se estivesse falando lá em cima da França, aí essa aqui estava errada, porque
porque na França não tem os luteranos. Mas na Alemanha foi a divisão entre os católicos que já existiam e a nova doutrina, que é a doutrina do Lutero. Certo? Então, por isso, esqueça aquela a parte do cuius regio e os religiosos lá. Não importa. O que importa é você saber. Bom, a gente está falando de Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, do Império Germânico dentro da Alemanha. E aí, quem foi que começou? Foi Lutero, tá? Então, é esse tipo de raciocínio que vocês vão ter que começar a fazer para desvendar as questões. Certo, gente? Eu sei que, puxa, professor, você quer que a gente imagine. Porque, assim, aqui com vocês, a gente está resolvendo as questões e a gente está comentando. Mas vocês vão chegar daqui a pouquinho e vão fazer sozinhos, né? E aí, gente, vou te falar que a coisa complica, né? Porque você tem o tempo, você tem todas as disciplinas para fazer, PSS é somatória. Para quem vai fazer o PAC lá na Unicentro, é ABCD, é moleza, 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 moleza. E eu vou falar mais ainda. Reforma religiosa só vai cair para o próximo PSS, PSS 2, tá? Então, você tem que aprender agora, em 2020, para usar no final de 2021 o que você está aprendendo agora. Por isso que eu estou pedindo para vocês raciocinarem junto comigo, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá? Mas vocês vão ver que daí, depois que aprender a fazer essas ligações aí, fica fácil para vocês. Dúvidas? Não? Então, tá para frente. Vamos para número 7. Vou só ver se ela tá certa. Eu acho que ela é a última. A 7 é a última, daí a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá. Judiei, né? Falei que eu ia trazer questões mais difíceis para múltipla escolha, porque o simulado ele é de somatória, né? Então eu falei para vocês, já tinha comentado isso, então já para ajudar um pouquinho. Cresce entre muitos o erro perniciosíssimo de que o valor da escritura decorre da vontade da igreja, como se dependesse do arbítrio humano e eternal e inviolável verdade de Deus. Pois, com grande desprezo pelo Espírito Santo, perguntam: quem nos fará crer que provém de Deus? Como nos certificamos de que chegou salva e intacta aos nossos dias? Quem pode nos persuadir de que esse livro deve ser recebido com reverência e outro expurgado, exceto que, acerca disso, a regra seja prescrita pela igreja? Daí ele vai falar, então é o Calvino que está falando, e o texto ele se refere a quê? Né? Então o texto ele vai estar se referindo a quê? Ele caiu ali, tá, gente? Então esqueçam que é A, B, C, D. E acabou ficando errado ali, que eu dei um enter onde não devia. A perspectiva reformista das... Viram o que eu fiz, né? Tá ali a letra B, A, B, C, D, E. A perspectiva reformista de salvação humana pelo conjunto das obras e pelo conhecimento da Bíblia. Então, aquele texto ele está falando dessa perspectiva reformista da salvação humana pelo conjunto das obras e pelo conhecimento da Bíblia. Aquele texto ele está falando da afirmação do papel da igreja como orientador do conhecimento divino e com base para a salvação. Aquele texto ele está falando ao livre-arbítrio como guia para o conhecimento de Deus e como validação dos escritos sagrados. Ou o texto está falando da valorização da verdade inserida nas Sagradas Escrituras e a crítica à intermediação da igreja. Ou o texto está falando ao culto dos santos, ao Espírito Santo como caminho para a compreensão dos desígnios de Deus. O que o Calvino está falando naquele texto? Qual é a ideia do Calvino naquele texto que a gente viu?
Qual que é a ideia do Calvino? Dá para ir. Claro que dá para ir por eliminatória, pode ir eliminando. Eu, por exemplo, sempre vou por eliminação, eu acho mais fácil. Podem ir eliminando se vocês acham melhor. Qual que vocês eliminam? O Calvino fala o que exatamente? A afirmação, vou eliminar a letra B, tá? A Júlia já eliminou a letra A. Aí eu vou eliminar a letra B ali, ó. A afirmação do papel da igreja como orientador do conhecimento divino e como base para a salvação. Primeiro a gente vai falar o seguinte, que o Calvino disse que a salvação não vem, né, de conhecimento divino, que a salvação ela é da predestinação absoluta. Então eu já elimino a letra B aqui. Daí a Júlia eliminou a letra C, ao livre-arbítrio como guia para o conhecimento de Deus e como validação dos escritos sagrados, né? Livre-arbítrio como guia para o conhecimento de Deus e como validação do... segundo o texto lá, tanto que ele elimina, né, a questão do livre-arbítrio. Então, eliminamos a letra C mesmo. Qual outra que vocês estão eliminando? Tem a D e a E. Qual que vocês eliminam? A, D ou E? Nicole eliminou a perspectiva reformista de salvação humana pelo conjunto das obras e pelo conhecimento da Bíblia. Salvação humana pelo conjunto das obras. Eliminadíssima, porque quem fala em boas obras é a Igreja Católica. É a Igreja Católica que diz que você alcança a salvação se você fizer boas obras. Então, letra A eliminadíssima. A gente tem a C, não, a gente tem a D e a E agora. Qual que eu elimino? D ou E? A Nicole eliminou a letra E, culto dos santos ao Espírito Santo como caminho para a compreensão dos desígnios de Deus. Lembrem, calvinista, não tem santos, né? Então, a resposta correta é a letra D, de dinheiro. Dinheiro calvinista. Valorização da verdade inserida nas Sagradas Escrituras e a crítica à intermediação da igreja. O que ele está falando no texto? Ele diz assim, que as Sagradas Escrituras, elas trazem a verdade. Mas o que ele critica? Será que essa verdade chegou corretamente até nós porque a igreja a igreja católica vinha interferindo? Né? Então, essa é a ideia que ele traz para nós. A letra D de dinheiro, né? E aí, respondendo a pergunta da Tice lá do comecinho da aula, professora, qual que é o conteúdo do simulado? O conteúdo do simulado é a apostila 8 até o Calvino, que é a página 14. Então, da página 8 à página 14 é a questão do simulado. Predestinação significa assim, que você, segundo Calvino, né? Então, que você já nasceu predestinado ao céu ou ao inferno. Que não adianta você fazer nada enquanto vida, porque você já tem um destino certo. Como que você vai saber se você é predestinado ao céu ou ao inferno? Bom, se você seguir as regras de Calvino, né, de manter a vida regrada, de estar sempre cumprindo com as determinações e estiver enriquecendo, é porque Deus está te abençoando e, portanto, você é um predestinado ao céu. Agora, se você não enriquecer, se você continuar miserável, significa que Deus não está te provendo, portanto, você é um predestinado ao inferno, né? É mais ou menos isso. Claro que a predestinação ela é muito além disso, mas para a gente entender essa questão de que, porque
porque a Igreja Católica fala que para você ir para o céu, você tem, para ter a salvação, você tem que ter fé e fazer boas obras. O Lutero diz que não, que basta você ter fé e você vai ter a salvação. O anglicanismo do Henrique VIII, ele é parecido com a Igreja Católica, porque ele não faz uma reforma religiosa, ele faz uma reforma política. E aí os anglicanos eles têm características, inclusive, de hierarquia, muito próximas com a Igreja Católica. Aí são aquelas igrejas protestantes que têm características parecidas com a Igreja Católica. Essas vêm, então, do anglicanismo. E o Calvino, ele fala assim, não adianta ter fé, não adianta fazer boas obras, o que interessa é assim, você já nasce predestinado ao céu ou ao inferno, né? Então, é isso que vem a ser predestinação. Ficou mais claro? Tá. Alguma dúvida? Lembrem, então, simulado, capítulo 8, até a página que eu falei lá, que eu já não me lembro o que é. Que é a página do Calvino, 14. Até a página 14. Certo? Tá bem tranquilo. Moleza, simuladinho para vocês. Tá? Semana que vem, então, eu coloco o trabalho de setembro na Mestre. Daí eu aviso lá pelo Clipe Escola, que tá lá na Mestre o trabalho. Beleza? Bom final de semana, bons estudos, porque esse final de semana é final de semana de estudar para o simulado. Simulado de somatória é mais difícil, então não deixem para a última hora, senão vocês vão se ferrar. E aí a notinha vai cair, e aí vai ter choradeira no final do terceiro bimestre. Tá bom? Até a semana que vem. Beijos!